uma vida. Com pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet. Que bom poder voltar a estar com você. Um bom dia para você, um bom dia para sua família. Que Deus abençoe grandemente você nesse dia. Que Deus dê a você um tempo de muita prosperidade, de muita alegria, de muita saúde e de grandes livramentos. Esse é o Deus em quem nós confiamos, o Deus que nos livra, né? O Salmo poderoso diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aí não diz para aquele que visita, diz que aquele que habita, né? Então, essa palavra é para você nesse momento, nesse programa que eu posso trazer a você diariamente aqui. São vários horários, você pode ver aí embaixo, né, rodando aí, os horários que esse programa é apresentado aqui na Central TV, canal 25 da NET, né? Essa televisão tão necessária. Quando é que vamos ter Durango Kid, Rock Lane aí, gente? Ei, uma programação tão gostosa, né? Nos remete... nós, os mais antigos, aos nossos tempos de infância, e aos da infância de hoje, há um tempo que eles não vão viver, porque os heróis de hoje são muito diferentes dos nossos heróis e super-heróis do passado, né? Mas os nossos eram melhores. Isso é só comprovar aí na programação, né? Estou aqui para convidar você, sua família, a vir estar conosco aqui em Campo Comprido. Como eu sempre brinco, né? Eu não sei bem o que é isso aqui tudo, porque do lado de cada rua é SIC, do lado de lá da rua é Campo Comprido, e tudo isso aqui chamo de Ecoville, né? O importante é que nós estamos aqui, na rua João Dembinski, 172, facinho de achar, com várias linhas de ônibus passando aqui na frente. Tem gente que mora em Pinhais, pode pegar um ônibus só para chegar aqui. E de outros lugares também aí, que eu também não sei direito, né? Mas é só se informar. Pega no seu bairro, ou na sua cidade até mesmo, né? E desce aqui, na porta, afinal de contas, né? E eu quero desafiar você, com a sua família, a vir estar conosco, a vir adorar a Deus conosco, a se alegrar conosco em Cristo. E você que está enfrentando suas lutas, suas dores, suas perdas, suas frustrações, suas depressões, quem sabe, atravessando momentos difíceis financeiros e tudo mais, eu quero desafiar você a vir fazer uma corrente de oração conosco aqui na Catedral Quadrangular em Campo Comprido. Uma aliança com Deus para a vitória, um voto com Deus. Porque o Deus em quem nós cremos é um Deus de alianças, lhe agrada isso. E quando você faz uma aliança, eu vou estar aqui 7 terças-feiras, 7 quarta-feiras, 7 quintas, 7 sextas, 7 sábados, 7 domingo de manhã ou de noite, 7 segunda-feira, eu não tenho dúvida, os céus se movimentam em teu favor. Porque Deus jamais quebra uma aliança, né? Então eu desafio você a vir buscar a bênção, a vir buscar um milagre, né? Se você vier nessa igreja aqui, você vai ver o absurdo de carros que nós temos. Nós temos uma área de 10 mil metros aqui, estacionamento fechado. Mesmo assim, a rua do lado fica lotada de carros e tem culto que volta gente até, né? Porque vem gente de tudo quanto é canto, de cidades vizinhas, de bairros mais distantes, até porque Curitiba, para quem conhece Rio e São Paulo, aqui não tem lugar longe, né? Nós somos uma província, né? Nós somos metidos, né? Mas é uma província, na verdade, né? Então eu quero desafiar você a se abalar do seu bairro e vir estar conosco aqui, louvar a Deus, se encontrar com Jesus, se reencontrar com Jesus, quem sabe, ver a mão de Deus agindo em seu favor de uma forma realmente sobrenatural, né? Você, além de ver os nossos horários aqui na Central TV, você também pode ver aí a nossa programação. Você veja, segunda-feira, 8 da manhã, portas abertas. Um culto maravilhoso para os desempregados que estão enfrentando lutas. Antes de sair para a luta, já sair com ela vencida, participando de um culto curto, das 8 às 9. Com o pastor Alcione, né? Terça-feira de noite, o maior culto de oração dessa cidade. Igreja lotada, sempre terça-feira à noite, no culto de oração. Quarta de tarde, às 2h30, à tarde da bênção com o pastor Luizão. Quinta de noite com o pastor Fábio, 7 passos para uma vida melhor. Sexta-feira de manhã, a manhã da bênção com o pastor Áureo. Sábado à noite com o pastor Rodrigo, o culto da vitória. E paralelamente, culto de jovens numa das capelas e culto de adolescente em outra capela. Isso tudo simultaneamente. E domingo, querendo Deus, a gente está aqui sempre também. 9 da manhã, manhã do Espírito Santo.
7h30 da noite, celebrando Deus. Em todos eles, uma corrente poderosa de oração. E esse mesmo trabalho é realizado na cidade de Campo Largo. Temos muitas igrejas em Campo Largo, mas temos uma no centro, na rua Joaquim Ribas de Andrade, esquina com a Clotário Portugal, onde está meu genro e minha filha, a pastora Ana Paula, que eles têm um trabalho maravilhoso em Campo Largo para vocês aí também. Joaquim Ribas de Andrade, esquina com a Clotário Portugal, no centro da cidade, um mesmo trabalho. Então, venha nos visitar. Enquanto você não vem, nós visitamos você agora. Tem Neemias na tua Bíblia? Então procura aí. Depois dos 2 livros de Reis, depois dos 2 livros de Crônicas, aí entra o livro de Esdras, né, que está no nosso quadro ali, que hoje é um quadro hipervalorizado, aquele quadro. Eu imaginava um valor, mas como é que a gente chama? É um marchand, né? Viu esse quadro aqui, deu um valor aí que eu estou pensando em fugir com ele. Que é óleo aquilo ali, né? E é uma coisa espetacular, né? E ali está o Esdras, né? E depois do Esdras tem Neemias, que foram os 2 parceiros numa empreitada magnífica na história de Israel, e que, por outro lado, fala de um assunto muito atual, que é política. Quem achou Neemias, diga amém. Amém. Então começa assim: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Racalias: e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E eles me disseram: olha, o que restou, que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, fendido, rachado, e as suas portas, 12 portas, queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, me sentei, chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo que eu faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, pelo Brasil, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos do Brasil, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Verso 11: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faça prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Seguindo, Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, na minha cabeça Nissan, se eu não me engano é abril, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera tão triste diante dele. E o rei me perguntou: por que você está triste, Neemias? O teu rosto está triste, você não está doente, não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: o que você gostaria de me pedir? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, eu te peço que me envies ao Brasil, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reconstrua. Amém? Com isso tudo, e eu não estou aqui para falar de política, mas eu quero analisar a vida desse homem maravilhoso chamado Neemias, que poucos conhecem, que foi um político, como se dizia antigamente, né, de boa cepa, que fez a diferença na sua nação.
Um político digno de ser imitado por nossos políticos no Brasil. Na verdade, ele restaurou sua nação. Isso tudo se dá, ele era copeiro, ele estava prisioneiro de Artaxerxes, no caso aqui, porque Jerusalém tinha pelos babilônios sido destruída. E o melhor do povo tinha sido trazido escravo para servirem aos babilônios, né? Só que ele era um sujeito simpático, ele era um sujeito articulado e tudo mais. Ele acabou sendo copeiro, se tornando amigo do rei. E o rei percebeu a tristeza dele quando ele soube das notícias que na sua terra estava tudo arrebentado, os muros caídos, as portas queimadas e o povo na miséria sofrendo humilhação. Então ele teve coragem. Primeiro, foi um político que se envolveu com os dramas do seu país, do seu povo, da sua terra, né? Ele teve coragem de fazer perguntas a respeito dos dramas, do sofrimento, da humilhação, da vergonha vivida pelo seu povo, e teve a decência de se identificar com sua gente. Não simplesmente se servir deles, afinal de contas. E ao saber que a cidade dos seus pais estava nessa situação de miséria, com os muros derrubados, suas portas queimadas a fogo, o que ele fez? Ele chorou de tristeza pelo seu país. Chorou. A dor do seu povo, ele estava sentindo, por ele ser daquele povo, embora ele estivesse numa condição melhor, ele tomou como sua dor. No entanto, Neemias foi além de chorar e de sentir a dor do seu povo. Ele sentiu e agiu. Ele orou e jejuou, que é uma coisa que eu quero desafiar a mim mesmo e a cada membro dessa igreja. Até as eleições vamos orar por nosso país. Não vamos orar por candidato, vamos orar por nosso país. Orar pela nação para que Deus mova o seu braço em favor dela. Porque, gente, talvez eu e você, nossa geração, não veja uma coisa melhor, mas nós temos que entender que nós temos que trabalhar pelas gerações que vêm, meus netos, meus bisnetos, nossos filhos. Nós temos esse compromisso, afinal de contas, né? Então ele sentiu e ele agiu, ele orou, ele jejuou, ele buscou ajuda do céu e também buscou ajuda do rei para resolver o problema que atingia a sua terra. E a verdade, irmãos, é que nós precisamos de políticos que amem a Deus e ao seu povo. E quero dizer, não sou candidato. Bem que queriam que eu fosse, estão tentando há muitos anos, mas eu não quero. Meu lugar é aqui. Né? Pode até ser que um dia aconteça, não sei, quando eu tiver lá meus 80. Né? Não sei, eu não falo nada porque eu não sei dos planos de Deus, afinal de contas. Mas se depender de mim, me inclua fora. Né? Mas a verdade é que precisamos realmente de políticos que amem o Brasil e não o dinheiro. Não a riqueza do Brasil, mas o povo do Brasil que eles amem. Né? Líderes que se aflijam com aquilo que aflige o povo. Seja o desemprego, seja a doença, seja a febre amarela, seja a dengue, chikungunya, todas essas desgraceiras que não existia mais e que por relaxo absoluto está aí matando nossos filhos. Cachumba, sarampo, é brincadeira, rapaz, não dá para entender uma coisa dessa, né? E os muros quebrados de Jerusalém demonstravam insegurança pública, e as portas queimadas prefiguravam assim a falta de justiça nos tribunais, né? Tudo a ver conosco aqui. E esses ainda são realmente os problemas que mais nos afligem. Insegurança pública, desemprego, violência, imoralidade. Falar de Supremo Tribunal de Justiça é até brincadeira. É coisa para stand-up de humorista, né? No Brasil pelo menos, né? Esses problemas continuam realmente nos afligindo. Olha o Rio de Janeiro, que uma revista chamou de Hell de Janeiro. O que é isso, pastor? Hell em inglês é inferno, né? Inferno de Janeiro. Meu Deus do céu, um estado tão maravilhoso como aquele, com uma gente tão maravilhosa como aquela, entregue completamente na mão do tráfico
e o que está por trás do tráfico, né? E aquilo que o tráfico sustenta, infelizmente, né? Então, enquanto aumenta a violência, escasseia a justiça, né? Nós nos sentimos inseguros, nós nos sentimos, lamentavelmente, desgraçadamente, órfãos de justiça. Precisamos realmente de homens e de mulheres, de políticos e políticas que tenham compromisso com Deus e com os homens, com os brasileiros, de líderes que tenham sentimentos profundos e ações concretas com relação ao nosso Brasil e às necessidades do seu povo. Nós somos, eu falei isso terça-feira aqui, nós somos o país mais rico do mundo, me acredite, eu vou dizer por quê. Porque esse país detém 25% da água potável do mundo. Somos 200 países no mundo. Só nós temos 25% da água potável. Quero ver eles lá no deserto beberem petróleo. Se vai matar a sede, porque está chegando esse dia. Então, até por isso, nós precisamos muito orar por esse país. Porque vai chegar um dia que arrisca nós ser invadidos por causa disso. Quer dizer, arrisca ser invadido. Nós já fomos há muito tempo. A Amazônia para o mundo não nos pertence. Ninguém me contou. Eu vi nos Estados Unidos ensinam que a Amazônia é bem comum, não é do Brasil. Mas é nosso. Está no nosso chão, afinal de contas, né? Segundo ponto, senão não dá tempo. Uau! Neemias foi um político que não se rendeu à sedução da propina, da corrupção, do lucro fácil, e não se rendeu às ameaças dos inimigos, porque teve inimigos, né? Tinha 3 lá especialmente, deixa eu ver se eu lembro o nome, era Sambalate, era Tobias e Gesem. Sambalate, Tobias e Gesem, que enquanto eles estavam lá reedificando, uma espada na mão e uma pá de pedreiro na outra, levantando os muros, os de dentro de casa vinham querer distrair a mente deles. E o Neemias, trepado lá em cima das fortalezas de Jerusalém, dos muros, ele dizia: ô cambada, não posso descer, estou realizando uma grande obra. E essa é uma palavra que devia ser uma palavra de ordem para a igreja de Cristo, para cada um de nós. Não podemos descer ao nível dessa gente, porque nós estamos fazendo uma grande obra. Que grande obra? Nós estamos edificando uma igreja, nós estamos edificando uma família, nós estamos edificando do nosso jeito um país que nós queremos que seja, que nós queremos ter. E evidentemente, né, essa gente veio, mas Neemias, pensa bem, quem é você? Porque Neemias se preocupou com o lado material da coisa, braçal, vamos assim dizer, da luta, da guerra, do trabalho, mas ele não esqueceu do principal, aquilo. Então ele convoca Esdras, que por sua vez convoca o povo. Aquela cena ali é o primeiro avivamento bíblico. Ele convoca o povo, ele lê a lei, e aquele povo se arrepende, jejua, ora, pede perdão a Deus, e aí é que começa a reedificação das nossas vidas, das nossas famílias, do nosso país. O pedir perdão a Deus por tanta afronta a Ele e a sua palavra e a sua igreja. Começa por aí, porque olha, toda semana tem cada lei que eu te conto. A verdade, né, é que ele disse: olha gente, eu orei ao meu Deus, eu fui autorizado pelo rei, mas o principal que eu sei é que o Deus dos céus é que nos fará prosperar. E Ele só fará prosperar a partir do momento que nós formos à luta, que nós tomarmos uma posição. E evidentemente, não há vida pública sem lutas internas, externas, sem pressão de um lado, seduções de outros lados, propinagem, essa coisa arada toda. E com o Neemias não foi diferente, porque se multiplicaram os inimigos para tentar paralisar a obra que ele estava fazendo. E ele foi um sujeito tão extraordinário que ele ficou 10 ou 12 anos sem receber salários, lá em Babilônia, ou como governador, para investir no seu próprio país, na reconstrução de Jerusalém, porque essa reconstrução não interessava aos inimigos dos judeus, nem à classe rica, que utilizava o ambiente de miséria para explorar ainda mais os pobres, como é o caso nosso, infelizmente. E fico vendendo essa baboseira por aí, mas eles são os ricos.
Eles são os ricos com fazendas, jatos particulares. Neemias também não aceitou a parceria dos inimigos e muito menos teve medo das ameaças deles, né? Ele confrontou com ousadia, com coragem, os inimigos de fora e a bandidagem de dentro. Ele foi para cima, como se diz, e é desse tipo de político que nós precisamos no Brasil. Precisamos de políticos que não se acovardem, que não vendam sua alma para o diabo, que não vendam sua consciência, nem calem sua voz diante das seduções do lucro fácil, da propinagem, dos arranjos, ou até da ameaça dos inimigos. Então precisamos orar, e precisamos ter consciência. Na hora que nós formos escolher daqui a alguns meses, nós vamos ter que escolher um monte de gente, é deputado estadual, federal, governador e presidente, e senadores. Temos que ter muita consciência. Não dá para votar no mais bonitinho, no que tem olho azul. Não funciona. Não é por aí, porque se fosse assim eu ganhava a eleição, porque vai ser bonito assim, lá em Campo Comprido, né? E terceiro ponto para a gente encerrar, Neemias foi um político que motivou, que mobilizou o povo para o trabalho, para o desenvolvimento, para a cultura. Motivou o povo a se voltar juntamente com Esdras para Deus, confessando suas culpas, pedindo perdão e voltando para o campo de batalha, agora também com a ajuda de Deus. Então a gente olha, é uma história muito bonita essa, para se estudar, só que leva um tempão, né? A cidade de Jerusalém estava, para vocês entenderem, havia mais de 100 anos debaixo de aquilo que a gente chama de escombros. Era assim que estava Jerusalém. Reinava a pobreza, a zombaria externa, todo mundo zoando o nosso Deus, que é sempre assim, né? Neemias, então, diagnosticou o problema, viu qual era a situação, incentivou o povo, e ele, junto com o povo, colocou a mão na massa, nomeou cada pessoa para o lugar certo, para fazer a obra certa e com a motivação certa. O resultado foi que, mesmo diante de tantas dificuldades, né? Até porque ele fez uma coisa que é necessário fazer no Brasil. No Brasil funciona assim. Por que tem tantos ministérios? Por que tem tantas estatais? Isso serve para botar na mão dos políticos para receber apoio deles, aliás, na mão dos partidos. Mas por que um partido quer a Petrobras, a Eletrobras, a Nuclebras, as do aço e assim por diante? Eles querem por uma coisa só, fazer caixa para o seu partido e para o seu próprio bolso. Então nada se desenvolve nesse Brasil. Por que tem tanto ministério? Porque tem que ter apoio partidário. E o Brasil só tem, vejam vocês, 29 partidos políticos, se é que não entrou mais um hoje. 29. Um absurdo. Isso é para rachar o bolo que é nosso. Eles comem tudo, deixam para nós as migalhas que caem da mesa deles, infelizmente, né? Mas a verdade é que esse homem não se intimidou. Ele fez o quê? Ele não botou as pessoas por cargos políticos. Ele botou as pessoas por meritocracia, nos pontos chaves. Ou seja, você é médico, vai trabalhar com saúde. Não é um médico que vai trabalhar com engenharia só porque é do meu partido. Não. Colocar pessoas técnicas nos lugares técnicos, que é o que falta nesse Brasil, né? Então, diante de uma posição dessa, de um trabalho desse, o resultado foi que mesmo diante de todas as dificuldades da obra, pasmem vocês, o que estava destruído por 100 anos, porque um político decente, honesto, que amava a sua pátria, botou a mão na massa, em 52 dias os muros foram reconstruídos. As 12 enormes portas de Jerusalém foram levantadas e a nação, em todos os sentidos, foi restaurada. Então, gente, o que eu quero dizer nessa manhã, como brasileiro, como pastor de vocês, como cidadão,
Tem gente que me critica. Como é que pode um pastor falar isso, aquilo? Espera aí, devagar, eu não sou pastor. Como é que é o meu nome? Rogério Amorim. É isso que eu sou. Eu estou pastor. Eu sou cidadão. Tenho meu direito. Eu pago imposto. Estão roubando o meu imposto. Meu dinheiro. Então eu não posso ficar calado, afinal de contas, né? Então o que eu quero passar para vocês finalmente é que nós precisamos de políticos que conheçam Deus, que amem o povo, que façam a obra. Políticos que vivam na presença de Deus, independente da religião dele, mas que sejam tementes pelo menos, e que estejam com o povo na reconstrução desse país, que vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Não quero morrer e deixar um país como Jerusalém, com as portas no chão e os muros todos caídos. Enquanto tiver vida, tiver força, temos que lutar. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar e Ele quer te abraçar nessa noite. Preciso de carinho, preciso de atenção, preciso ser curado em meu coração. Espírito de Deus, Tu és o meu abrigo, a minha salvação. Preciso de carinho, preciso de atenção, preciso ser curado em meu coração. Espírito de Deus, Tu és o meu abrigo, a minha salvação. Vem me abraçar, vem meu amado. Bem com a vida, com pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet.